nome de nosso Deus seja hoje eternamente louvado. Amém. Meus queridos irmãos, nessa manhã eu quero contar um testemunho de algo que aconteceu já há alguns anos, mas que serve para aumentar a nossa fé, glorificar o nome do Senhor, e serve como uma palavra de conforto, de reforço para quem está passando por algum processo. Porque os processos de provações nós passamos, né? E hoje o entendimento que eu tenho, quer dizer, o que eu tenho, é que nessa terra nós não vamos ter paz, sossego. O Senhor vai, nós vamos ter a paz que o Senhor nos dá, mas a aflição, as provações, elas vão ser sempre constantes na nossa vida, né? Porque pela Bíblia mesmo o Senhor não promete paz nesse mundo, né? A nossa paz, ela vem do Senhor. Então, assim, eu quero agradecer ao Senhor, porque no ano de 8 de dezembro de 2002, nós mudamos de Brasília para Fortaleza. E todas as vezes que eu fui para a igreja lá em Brasília, buscando a resposta que o Senhor falou para nós, sem o ancião, né, da igreja saber que nós já estávamos planejando a vir para Fortaleza, o Senhor dava para ele pregar e dizer: tem família que chegou aqui na igreja, que o Senhor trouxe vocês para essa cidade, mas chegou o tempo de vocês irem para outra localidade. Então, assim, o Senhor falou comigo umas 3 vezes nesse mesmo sentido. E o Senhor fala que vocês vão para o deserto espiritual, né? O deserto o local, é a escola onde a gente vai aprender realmente depender do Senhor. E o Senhor fala: vocês vão para o deserto para aprender, dar glória a Deus no deserto. E realmente, dezembro agora desse ano, fazem 23 anos que nós chegamos aqui. E realmente foram bastante anos de deserto. Hoje eu posso dizer que eu não estou no deserto, mas foram bastante anos o processo do deserto aqui. Mas aqui eu aprendi a depender somente do Senhor, porque antes eu era como uma criança que dependia de uma irmã, de outra, assim, para estar orando. E o Senhor nos trouxe aqui, pelo menos esse processo foi comigo, não com o meu marido, eu não sei a parte dele, né? Mas para eu aprender a depender só do Senhor, crescer espiritualmente, amadurecer, e todo o processo ele nos faz mais forte, porque a partir que você começa a depender só do Senhor e ter uma intimidade com o Senhor, você se torna mais forte para lidar com as outras, né, que virão. E no ano de 2005, meu filho entrou no colégio militar. E nós estávamos morando aqui no Eusébio, então a gente tinha que acordar mais ou menos às 4 da manhã, para ele estar às 6h30 quando toca o sinal lá para entrar. E nós íamos todos os dias e ficava até meio-dia, porque não compensava voltar. E um certo dia a prova era tanta, que eu desci a rua chorando, uma rua próxima ali. Glória a Deus. Santo Deus. Eu desci para olhar para o lugar do imóvel próximo. Mas a situação que nós ficamos aqui foi tão difícil, que não tinha dinheiro. Aleluia, Jesus. Só Deus. Glória ao poder de Deus. Santo Deus. Aí eu desci chorando. Olhei, Glória um ao poder apartamento de Deus. pequeno, mas eu vi que era pequeno, que não dava para nós, desci mais um pouco. Quando eu cheguei no prédio, eu olhei assim, vi uma placa, eu perguntei para o porteiro o aluguel, ele falou, eu falei: dentro de mim eu não tenho condições ainda de alugar. Aleluia. Mas eu olhei para aquelas palmeiras lá, tinha 3 palmeiras lindas. Eu olhei assim para cima e falei: Senhor, como um dia eu queria morar num lugar assim. Glória a Deus. Isso veio do meu coração. E aí, 6 meses depois, nós conseguimos alugar um apartamento mais simples. A luta continuava. E 2 anos e pouco após esse pensamento que eu fiz, né, olhando para o céu e falando com o Senhor, nós mudamos para esse prédio. Nós mudamos e ficamos de aluguel em um apartamento em menos de 6 meses. Logo apareceu para vender. E
E eu estava fazendo uma campanha, orando, né? O tema era conquistar o impossível. E quando eu vi aquela placa, eu voltei da oração e vi aquela placa, eu falei para o meu marido, vamos ver se dá para a gente comprar esse apartamento. E ele tinha um seguro que estava na justiça, tinha perdido, a empresa perdia e recorria. Já estava perto de chegar na última instância. Eu falei, fala com a operadora do seguro para ver se eles aceitam a proposta de pagar, nem que seja menos, e vamos comprar esse apartamento. Pois ele entrou em contato, a empresa aceitou, nós não recebemos o valor total, mas aceitou. Nós compramos o apartamento quitado, não foi parcelado. E aí depois eu me lembrei daquele dia que eu olhei, e a direção que eu olhei é a direção do apartamento que nós compramos. Então o que eu estou falando não é pelos bens materiais, é pelo cuidado que o Senhor, nosso Deus, tem conosco, nos mínimos detalhes, né? Foi só um clamor, e ele vendo a minha dor, ele atendeu aquele clamor meu naquele lugar que eu desejei. Glória a Deus. Naquele lugar que eu desejei. Então, eu estou glorificando o Senhor, porque foram muitas lutas, muitos desafios, mas é para os irmãos entenderem que nada é para sempre. Tudo é um processo e o Senhor está atento, Ele está cuidando de tudo. Ele está providenciando. Ele não vai abandonar aqueles que são fiéis ao seu nome, que guardam a sua palavra. No dia certo, Ele vai dar, vai operar um milagre, vai operar a cura e vai operar a libertação. E mudar o cativeiro, como Deus mudou o cativeiro de Jó. O Senhor vai fazer isso. Então, eu só tenho a agradecer, porque esses anos todos foi um grande aprendizado. E eu louvo o nome do Senhor nessa manhã e agradeço o seu nome, porque só Ele pode fazer. E o nome do Senhor seja hoje e eternamente louvado.